Esse vai ser um vídeo complexo porque ele não só não tem roteiro, como eu vou tentar explicar para vocês uma situação que eu passei e que foi bastante delicada. E é engraçado porque é difícil essa palavra até sair da minha boca, mas eu considero que foi um assédio. A gente teve agora há pouco tempo toda uma situação que acabou de acontecer no Big Brother Brasil, com dois participantes sendo expulsos da casa por importunação sexual. E isso me fez ter vontade de compartilhar com vocês uma situação que eu passei, porque nem tudo é tão simples, nem tudo é tão claro. Acho que essa é uma definição boa. Quando acontece esse tipo de situação, tudo é muito confuso e muito nebuloso. Eu tive um date com um menino de aplicativo. Aliás, se você for usar qualquer tipo de informação que eu vou contar nessa história pra desqualificar minha história, do tipo, é boy de aplicativo, então é assim mesmo, eu já te peço que saia desse vídeo, porque eu pensei muito se eu ia falar sobre isso ou não, e eu acho justo colocar aqui para discussão, para reflexão e para que vocês escutem o lado real de uma situação dessa. Eu tive um date com um menino de aplicativo. Eu vou ter que jogar limpo aqui com vocês sobre algumas coisas, sobre algumas intimidades minhas. E a gente tinha combinado de que ele ia vir, a gente ia transar e só. É inclusive algo bem pessoal que eu gosto. Eu acho legal. É um fetiche meu. Só que eu tinha falado que naquele dia eu não tava muito bem fisicamente pra fazer penetração, pra que ele me penetrasse. Eu vou tentar ser meio político aqui pro YouTube não derrubar meu canal inteiro. E ele falou que tudo bem. A gente faria outras coisas nesse rolê. Ele veio, a gente se pegou e tal. E num determinado momento rolou penetração. Eu não tava muito afim, mas rolou. E durante o momento, isso foi gostoso, foi legal. Porém, eu sabia que no pós, provavelmente, eu teria questões, porque eu já tava machucado e tal. Mas tudo bem. Acontece que ele ficou e a gente conversou. E ele se demonstrou ser um cara muito interessante. Eu fiquei realmente interessado nele. Acontece que dali a alguns dias a gente marcou de novo um outro rolê. Só que dessa vez ele passaria a noite aqui em casa. E eu falei pra ele que, como eu já tava machucado e a gente acabou rolando penetração, de que dessa vez não teria como rolar mesmo, porque eu estaria mais machucado e, enfim, né? Não preciso ser tão explícito assim. E ele veio, não foi um date só pra sexo, a gente jantou, a gente bateu um papo. Durante o papo eu tive alguns sinais de que ele tava bastante interessado em falar dele mesmo e pouco interessado em me ouvir, o que já daria uma dica do que viria no futuro. E acontece que quando a gente foi deitar, a gente começou a se beijar, a gente começou a se pegar, e ele novamente tentou fazer aquilo que eu pedi pra ele não fazer. Só que dessa vez eu falei, não tô me sentindo bem, não tá legal e tal. Ele tentou de novo e rolou. E aí que entra essa área tão nebulosa que eu queria trazer pra essa discussão, que é, eu não queria, mas eu deixei a coisa acontecer, ainda sem ter vontade. Acontece que depois de um determinado momento realmente me machucou muito durante o sexo, e aí eu tirei ele de perto e falei, isso não vai dar mais. Durante a noite, durante todo esse período, algumas boas vezes ele insistiu, mesmo. Ele vinha pra cima de mim, ele falava no meu ouvido, ele me virava e eu fui me esquivando o tempo todo. E teve um momento que foi muito significativo. Ele foi no banheiro, a gente já tava se preparando pra dormir mesmo. E quando ele voltou, estávamos os dois sem roupa e eu tava deitado de bruços mesmo. E aí ele pulou em cima de mim e falou no meu ouvido, não tem como você ficar nessa posição e não querer que eu... Vocês sabem o final da frase. E eu só pensava, eu só tô deitado. Eu honestamente só tô deitado. E dormimos. No dia seguinte a gente tomou café. E quando ele foi embora, eu senti um tremendo alívio. Eu fiquei estranho. Eu fiquei mal. Eu mandei mensagem pra amigos pra saber a opinião de outras pessoas, porque eu tinha a sensação de que eu tinha sido assediado.
E é tão engraçado porque é tão difícil chegar nesse lugar, dizer isso, falar sobre isso, porque eu passei completamente dos meus limites. Coisas que eu trabalho na terapia, tá? Mas eu sei que eu não queria. E eu deixei claro que eu não queria. Mais de uma, de duas, de 5, de 7 vezes. Eu deixei isso claro. E eu constantemente tenho que voltar para esse dia e pensar, eu deixei claro mesmo? Será que eu fiz porque eu tava querendo e eu não sabia? Ou seja, eu tô sempre tentando justificar o porquê que eu deixei ele passar dos meus limites. E a resposta é, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu disse não várias vezes e ainda assim houve uma insistência e ainda assim houve algo que me cansou e talvez tenha vencido pelo cansaço. E o que me pega nisso tudo é saber que ele não me viu. Desde quando a gente conversou antes da janta, que a gente tava batendo papo, ele não tava interessado em me ouvir. Eu não tava muito ali. Ele contou histórias da vida dele, contou vitórias da vida dele, contou várias situações dele e sobre ele, e sobre ele, e sobre ele, e o Diego não existia muito. E daí não me surpreende que no sexo eu tenha sido invisibilizado por ele, sabe? Trouxe isso aqui pro canal, um depoimento absolutamente pessoal, porque eu queria deixar claro que uma situação de assédio ou de importunação sexual não é tão clara como a gente acha que é. As coisas não são tão simples, a ponto de eu ter passado por essa situação e até hoje eu ainda me pergunto se eu estava errado. O que eu fiz para isso acontecer? Por que eu deixei isso acontecer? Mesmo tendo dito não várias vezes. Então, se você passou por essa situação, eu sinto muito. Não se culpe. Independente de você sentir que de alguma maneira você possa ter dado essa liberdade, não se culpe. É importante a gente lembrar uma coisa que o Vitor me falou. Diego, você podia estar na cama, completamente arreganhado, e ali falar, não quero mais. Ponto. Não tem que se justificar. Você nem tem que se justificar. Se você não quer, não tem que acontecer. E se você conhece alguém que passou por isso, ou se alguém te confidenciou essa situação, por favor, não julgue essa pessoa. Porque a gente já tá cheio de julgamento aqui dentro. Já tá bastante pesado lidar com a nossa cabeça. No começo eu gostei, mas depois foi desconfortável e, enfim. Só escute essa pessoa. E se você tem qualquer julgamento pra essa pessoa, eu te peço que não fale. Porque isso é uma pá de cal em cima de muitas coisas que estão acontecendo dentro da cabeça dessa pessoa que passou por essa situação tão delicada. Obrigado por me escutarem. Se você chegou até o final do vídeo, obrigado. Vocês sabem que de vez em quando eu trago esses vídeos que são mais densos. Mas eu acho que esse é o meu canal. Ele é um canal que eu me exponho e agora que eu já consegui elaborar tudo isso um pouquinho melhor, eu me senti pronto para trazer isso para vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Beijo e até o próximo vídeo.